gente não precisa ser escravo de nada. Jesus é o nosso Senhor e libertador. Você pode sentar-se, viu, querido? Primeiro eu queria agradecer, muita gente esteve orando por mim essa semana. Semana passada eu não passei muito bem. Domingo eu vim para os 2 cultos da manhã, viria para o culto da noite, não me senti bem e não consegui vir. E aí entrei numa fase aí de vários exames e estou aí sobre acompanhamento aí diário quase. E descobri que eu estou com um descontrole muito grande aí da minha diabetes. Eu sou diabético, né? E eu não sabia que estava tão descontrolada, com picos de alta e picos de baixa. E aí eu me sentia mal em qualquer um dos picos, né? E aí então agora eu estou num controle muito forte, tentando regularizar aí essa minha glicemia. Mas obrigado pelas orações, continue orando que eu estou ainda nessa batalha, né? Mas estou um pouquinho mais ajustado. E que Deus nos dê aí força, energia, porque isso afeta tudo isso, a gente não consegue caminhar. Mas obrigado pelas orações. Semana passada a gente começou a estudar esse texto da palavra de Deus, que eu queria continuar com vocês. Se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. E eu queria ler aqui para vocês. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pai querido, nesta hora, quando vamos continuar a estudar esse texto, revela a tua presença aqui entre nós. Como eu gostaria de ser tocado por Jesus hoje. Como eu gostaria de ser tocado, Senhor, na minha alma, na minha mente, no meu corpo, Senhor, que tem estado enfermo. Como eu gostaria de ser tocado, Senhor, de tal maneira que eu pudesse vislumbrar o que o Senhor está preparando para cada um de nós. Mas eu sei, Senhor, que esse não é um desejo só meu, é um desejo de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eles vieram até a tua casa, e de milhares de outros que não podem estar aqui por alguma razão, mas que estão participando conosco desse culto, pela televisão, pela internet, e que ainda, quem sabe, ouvirão essa mensagem pela rádio, que vai, Senhor, ainda propagar através dos meios de comunicação. Ah, Jesus, toca-nos, por favor, que essa seja uma noite em que possamos testemunhar: Jesus me tocou. Jesus me tocou. Vem, Jesus, e toca-nos, por favor. É aquilo que oramos e clamamos no teu nome, Senhor. Amém e amém. Eu disse a semana passada no culto da manhã que eu estava meditando e eu fiquei impressionado com o que acontecia quando Jesus tocava as pessoas. E aí eu fiz uma pesquisa, nos evangelhos, e fiquei estudando esses textos em que Jesus tocava as pessoas. E eu fui tão abençoado que eu decidi compartilhar algumas dessas coisas que Deus falou comigo, com vocês. E eu queria começar olhando para esse leproso que Jesus tocou. E a gente aprendeu a semana passada que o toque de Jesus com esse leproso, na verdade, foi algo que ele procurou. E eu contei para vocês que na semana passada que o leproso, ele ficava segregado, ele não podia chegar perto das pessoas, ele era declarado imundo pelo sacerdote. Ele saía quando tinha que sair na rua com um sino na mão, batendo e dizendo: imundo, imundo. Ele era o imundo que tinha que avisar, e todo mundo saía correndo da frente dele com medo de pegar a lepra. E que muito provavelmente, depois do sermão da montanha, ele ficou olhando Jesus de longe, porque ele não sabia, não podia, na verdade, chegar perto dele. E quando ele viu uma oportunidade, que não tinha ninguém perto de Jesus, ele correu ali e se debruçou, se ajoelhou e clamou pela intervenção do Senhor Jesus.
E se a gente quer ser tocado, essa foi a lição que a gente aprendeu, a primeira lição, a gente precisa buscar esse toque de Jesus. Se você quer ser tocado hoje, então a primeira lição é essa: busque o toque de Jesus na tua vida. Isso tem que ser anseio da tua alma, tem que ser anseio do seu coração, tem que ser a coisa mais importante da tua vida. E quando a gente busca, encontra, Jesus diz. Quando a gente bate, abre, né? Quando a gente pede, a gente recebe. E é assim que funciona na vida da gente. A segunda coisa que aprendemos também a semana passada é que o toque de Jesus revela sensibilidade. E lá no versículo 3 diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E a gente aprendeu o seguinte: Jesus simplesmente poderia ter dito, como de fato ele fez: seja limpo, seja purificado. Mas antes de curá-lo, Jesus tocou nele. E aqui para mim é a coisa mais tremenda de tudo, porque ninguém tocava num leproso. E eu comentei que eu li uma crônica muito interessante, eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, do Marcos Lucado, onde ele faz uma espécie de um romance em cima, uma crônica, né, na verdade, em cima desse fato. Quantos anos esse leproso não recebia um toque de alguém? Quantos anos ele não podia chegar perto de ninguém? E de repente Jesus, antes de qualquer coisa, vai lá e toca nele para dizer: você é amado, você é importante, você está sendo incluído de novo na família, você está sendo resgatado, você é valioso, eu lhe acolho. Depois ele o cura. E essa é uma das coisas mais tremendas do toque de Jesus. Quando Jesus nos toca, ele está dizendo: eu amo você, você é a pessoa mais importante, eu tenho um propósito para você. E essa é uma das coisas bonitas de fazer parte de uma igreja como essa, porque a gente vai ter pessoas de cadeira de roda, a gente vai ter pessoas cegas, a gente vai ter de muleta também, né, pastor? Está aqui de muleta, não é? A gente vai ter pessoas de vários lugares diferentes, de vários grupos sociais diferentes. Alguns dizem assim: aquela lá é a igreja dos ricos. Não, tem um monte de pobre aqui nessa igreja. Louvado seja Deus por isso, porque esse é o lugar de pobre e de rico, porque é a casa de Deus, e é onde Jesus toca as nossas vidas e diz: não importa quem sejamos, né? O Senhor nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Quando eu vim aqui a primeira vez para conhecer essa igreja, eu estava na casa do Sofonias, e depois de ter visitado os irmãos, eu e Cleusa fomos orar. E um sentimento que eu tinha era o seguinte: essa igreja é tão diferente de mim, eu não sei se esse é o lugar que eu devo estar, não é? E eu comecei a falar com Deus: olha, eles têm esse jeito, eu tenho aquele, eu sou assim, e como é que vai ser no futuro? E eu estava com essa angústia no meu coração. E quando eu estava ali ajoelhado, e eu abri a Bíblia e pedi para Deus me dar uma palavra, eu nunca mais me esqueci dessa palavra. O apóstolo Paulo dizendo isso, e essa palavra brilhou diante dos meus olhos: sou o que sou pela graça de Deus. E aí eu descobri que não importa quem nós sejamos, importa que Deus está derramando graça na nossa vida e tem um plano para a nossa vida. Se hoje Ele tocar a tua vida, lembra disso. Ele tem um plano para você e está derramando graça sobre a sua vida. E eu quero ir para a terceira lição hoje, tá? Que esse texto nos mostra. E ela aparece no versículo 3, diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. A terceira lição que esse texto nos ensina tem a ver com o poder purificador de Jesus. Nem toda sensibilidade, nem toda compaixão, nem todo desejo de inclusão seriam suficientes para aquele homem se Jesus não o tivesse purificado da lepra. Se Jesus só tivesse tocado no leproso, mas ele tivesse voltado leproso para casa, que diferença faria? Talvez por um momento ele dissesse: puxa vida, depois de tantos anos alguém me tocou.
mas ele continuaria não sendo tocado por ninguém, não podendo entrar na cidade sem tocar o sino e dizendo imundo. Não haveria grande mudança. Mas foi justamente a ordem do Senhor Jesus: seja limpo, que fez toda a diferença. E esta é, na verdade, a grande bênção do toque de Jesus. Quando Ele nos toca, Ele não está desenvolvendo um processo de autoajuda que apenas nos faz uma maquiagem exterior. Eu estou tentando levantar um pouquinho sua moral, levantar um pouquinho a sua percepção de vida. Olha, não é isso que Jesus faz com a gente, não. O que Jesus está fazendo conosco é um processo de transformação, de mudança interior e exterior. E se isso não acontecer na nossa vida, não vai adiantar nada, a gente volta ao que estava antes. Se Jesus o tocasse e nada de novo acontecesse, ele teria que continuar batendo aquele sininho para o resto da vida. Mas porque Jesus o tocou, ele podia comparecer diante do sacerdote, fazer o seu exame e ser declarado limpo. Era uma mudança verificável, constatável, que poderia ser documentada e que refletiria não apenas a vitória daquele homem, mas também a glória de Deus. Semana passada eu recebi um vídeo muito emocionante, daqueles que a gente diz, vale a pena estar trabalhando com essas coisas. Era um vídeo lá da nossa Cristolândia Feminina. Tem uma moça lá na Cristolândia Feminina que a gente conheceu nas ruas. Ela vivia nas ruas da cidade de Curitiba, completamente dependente de crack, completamente sem lugar na sociedade. Tanto que a família já tinha desistido dela. A família já tinha tentado tantas e tantas vezes alguma coisa e sempre se frustrava, que a sua mãe não acreditava em qualquer outra coisa que pudesse acontecer com ela. E ela já está há 7 meses na nossa casa. E toda vez que a nossa equipe procurava a família, a mãe dela, para que fosse visitá-la na casa, ela dizia assim: eu não acredito que funcione. E eu não quero sofrer de novo. Eu não vou visitá-la. 7 meses. E aí eu tenho um videozinho que chegou lá na minha casa, em que a mãe chega sem avisar. E aí ela entra e diz: olha, tem uma visita. A pessoa que trabalha na casa diz: tem uma visita para você. E aí a mãe vai entrando. E quando a mãe entra, aquela jovem começa a chorar, se abraça, se lança no pescoço da mãe, começa a chorar: mãe, você veio me visitar, mãe, você veio. E tem uma frase bonita: eu acredito que você está mudando. 7 meses. Eu posso entender aquela mãe. Quantas vezes ela tentou. E quantas vezes seu coração ficou partido. Mas quando Jesus toca a nossa vida, tem que haver mudança. E essa mudança começa primeiro dentro da nossa vida. E essa mudança se torna verificável, constatável, documentável. E reflete não apenas a vitória de uma pessoa, mas reflete a glória do Senhor Jesus que intervém na nossa vida. E essa é uma das coisas mais tremendas de andar com Jesus. Andar com Jesus não é apenas você ter uma motivação extra para alguma coisa. Andar com Jesus é entrar na dimensão do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Há coisas do poder de Deus que começam a acontecer na nossa vida. Há milagres de Deus, há respostas de Deus, há portas que Ele abre. Há portas que estavam trancadas com ferrolho que o Senhor vai lá e quebra, e a gente vai poder tê-las abertas. Não quer dizer que o nosso passado não deixe marcas na nossa vida, com certeza vai deixar, mas eu vou poder superar as minhas marcas.
e eu vou poder ver a glória de Deus na minha própria vida. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de ser tocado pelo Senhor Jesus. Ao longo do meu ministério, eu tenho encontrado tantas pessoas que foram tocadas pelo Senhor Jesus, e o mais impressionante é que elas se tornaram prova do poder transformador do nosso Senhor. Eu vi casamentos sendo restaurados, eu vi pessoas que estavam todas quebradinhas, sem esperança, sem resposta, sem visão do futuro, o Senhor abrindo portas novas e se reerguendo. Eu vi famílias que estavam divididas, sendo outra vez unidas, e gente que dizia, não tem jeito. Eu vi gente carregando mágoas por anos e anos a fio, sendo tratadas dentro da sua alma, e podendo ir lá perdoar pessoas que machucaram e que magoaram, porque o toque de Jesus nos transforma por dentro e por fora, e faz diferença na nossa vida. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos do toque de Jesus na nossa vida. Todos nós precisamos de algo novo da graça de Deus dentro de nós. E sabe, o máximo que a sociedade consegue fazer com a gente, quando a gente está quebradinho desse jeito, é quem sabe conter. E quando eu olho para o gadareno, aquele endemoniado lá de Gadara, que está lá nos evangelhos, aqueles homens não podiam lidar com ele. O que eles fizeram? Colocaram no cemitério e colocaram umas correntes nele. Mas sabe, as correntes não o detinham, ele quebrava as correntes e fugia do cemitério. Mas a única coisa que a sociedade podia fazer era conter. E eu conheço tanta gente assim, que está sendo apenas contida dentro de um lugar para que possa haver uma condição de sobrevivência. Tem alguns que estão no presídio, tem alguns que estão nas Cracolândias, e a gente diz, fica todo mundo num lugar só para não atrapalhar a cidade inteira. Por que não acabam as Cracolândias? Porque eles vão se espalhar pela cidade, pelo menos lá a gente sabe onde está. Então a gente contém. Ou quem sabe dentro de uma comunidade de tráfico, e a gente diz, bom, pelo menos a gente sabe que lá é perigoso, a gente não vai. Mas a gente não consegue ir lá. A gente não consegue fazer mais nada. O que mais a sociedade pode fazer? A sociedade pode, quem sabe, acompanhar alguém. Bom, eu vou tentar acompanhar você, ver o que dá para fazer no próximo passo. Ou quem sabe atenuar a sua dor. Mas o que a Bíblia me ensina é que só Jesus Cristo pode nos dar uma nova vida. Só Jesus Cristo tem poder transformador. Só Jesus Cristo pode pegar aquele que não tem esperança e dar uma nova esperança, dar uma nova visão, um novo futuro, um novo propósito. Essa é a história de milhares e milhares de pessoas. Quando Ele pega a gente e diz, eu sei muito bem os planos que eu tenho para você. Planos de paz e de esperança e de um futuro próspero. Está na Bíblia. E a gente diz, Senhor, mas não era exatamente desse jeito que eu tinha imaginado. Mas Ele diz, eu tenho algo melhor para você, vem comigo. Vem comigo. Tem uma menina aqui que eu amo muito, está aqui pertinho de mim. Um dia ela me escreveu uma cartinha muito bonita. E ela me disse assim, pastor, eu imaginava que eu só podia ser para a glória de Deus quando eu fosse curada do PC, da paralisia cerebral que eu tenho. E aí Deus começou a usá-la como para cantar, para glorificar, para pregar. Ela sai para pregar pelo Brasil hoje, não é? E está aí fazendo a obra de Deus. E ela continua tendo paralisia cerebral. Ela disse assim, eu descobri que eu sou muito mais para a glória de Deus, do jeitinho que eu sou, do que se Ele tivesse me curado. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, menina? Porque Deus tem usado. E uma das coisas bonitas que ela compartilhou comigo, que essa paralisia foi um erro médico, não é?
E ela então, depois de muitos anos, ela foi lá no consultório desse médico para levar perdão para ele. Eu vim aqui para te perdoar. Durante muitos anos eu te odiei, mas hoje eu consigo te perdoar por Jesus. Só Jesus faz isso, gente. Só Jesus faz isso. É obra de Deus. Não é verdade o que eu estou falando? Está aqui, está aqui na frente com a gente aqui, tá? O Senhor sabe disso. Então, eu preciso do toque de Jesus na minha vida. Quantos pesos você está carregando aí na tua vida? Quantas mágoas, quantas amarguras, quantos medos, quantas situações que parece que você nunca vai ter como lidar com elas. Mas quando Jesus toca a nossa vida, a gente tem não apenas uma maquiagem, mas um poder de Deus que entra no meio da nossa fraqueza e faz diferença na nossa vida. Última coisa que eu quero falar com vocês nessa noite. Quarta lição: o toque de Jesus, ele pede de nós um compromisso. E aí diz o versículo 4: em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. E a última lição que eu gostaria de destacar é que o toque de Jesus exigiu do leproso alguns compromissos posteriores. Jesus pediu a ele, primeiro, que ele se apresentasse ao sacerdote, para que a cura fosse comprovada, que ele oferecesse o sacrifício de louvor e gratidão que a lei exigia quando alguém era curado dessa maneira, quando alguma coisa extraordinária da graça de Deus acontecia. Havia no dispositivo da lei do Antigo Testamento que essa pessoa devia agradecer a Deus. Eu acho que nem precisava estar na lei, né? Mas vamos lá, né? Está lá. Então você oferece o sacrifício de louvor e gratidão, e que ele transformasse a sua história de vida num testemunho de louvor à glória de Deus. E é interessante que Jesus diz a ele que antes de falar a todos a respeito da sua cura, que ele deveria cumprir esses 3 passos do seu compromisso. Mas não foi bem isso que ele fez. Se você ler a história, ele começa já a espalhar para todo mundo. E eu posso até imaginar por que ele estava fazendo isso. Talvez a imensa felicidade de ver com os seus próprios olhos os efeitos do toque de Jesus fizessem o coração dele explodir. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então ele estava cheio de alegria. Talvez porque ele quisesse ir aos seus familiares antes de tudo, para dizer: olha, estou limpo, vocês precisam saber. Talvez porque a comunidade dos leprosos, onde ele vivia, tivesse vendo a transformação e ele precisasse contar para eles: algo novo está acontecendo. Mas os conselhos de Jesus, eles têm um propósito, tinham no passado e têm agora um propósito: mostrar que as pessoas tocadas por Jesus, antes de tudo e de todos, precisam viver um compromisso com o Senhor. E esse compromisso precisa ser expresso, tem que ser visível, declarável, constatável, tanto quanto o toque o é. E aí, ele estava dizendo: olha, vai lá para a sua comunidade de fé e mostra para o sacerdote o que Deus fez com você. E aqui vem o primeiro compromisso. Se Jesus tocou a sua vida, você precisa ter uma comunidade de fé. Se Jesus tocou a sua vida, você tem que fazer parte de uma igreja. Você tem que ser pastoreado por alguém. Existe um mito de que a gente vive a vida cristã solitariamente. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que é verdade. A minha experiência com Deus é íntima, pessoal, é no meu coração. Você fecha a porta do seu quarto e você ora em secreto com o Pai, e o Pai em secreto te responde. Isso é verdade. Mas ela não para aí. Ela se expande. E ela tem que ter
um povo. A gente tem que marchar junto nas batalhas. A gente tem que estar sendo acompanhado junto. E era por isso que Jesus estava dizendo: volta lá e fala com o sacerdote. Volta lá, porque um dia você foi retirado dessa comunidade para viver nos cantos do mundo. E agora é importante que você seja recebido de volta nessa comunidade. E uma das coisas lindas da graça de Deus na nossa vida é que o Senhor prepara para nós uma família. A Bíblia chama a igreja de a família de Deus. Sabe, nós somos recebidos no meio dos nossos irmãos. Quando a gente chama irmão fulano, irmão beltrano, não é apenas uma alcunha religiosa, não. Ele está falando de uma essência. Fomos lavados no sangue de Jesus e declarados filhos de Deus. Então esse aqui é meu irmão. E a gente vai fazer parte dessa comunidade. E nós vamos aprender uns com os outros. E aí Deus vai derramar dons diferentes na vida de cada um. O dom que Deus deu para você, Ele não deu para mim. E esse dom que está em você faz falta para toda essa comunidade, porque Ele deu para você, para que essa comunidade pudesse ser uma bênção nessa terra. É assim que funciona. E é por isso que quando o Senhor nos toca, a gente não pode ficar solitário. A gente tem que fazer parte da comunidade de Deus. A gente professa a nossa fé. A gente assume esse nosso compromisso através do batismo. A gente se torna parte de um povo que tem comunhão uns com os outros e com Deus Todo-Poderoso. Eu tenho visto muita gente aqui que está presente, gente que está nos assistindo, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não tiveram a coragem de assumir o compromisso com o Senhor através de uma comunidade local, de ser parte da igreja. E é por isso que Jesus inventou esse negócio de igreja e inventou esse negócio de batismo. Não foram os homens que inventaram, está lá nos evangelhos. Jesus disse que Ele constituiu a sua igreja para que a gente pudesse ser parte dessa família, dessa casa espiritual. É assim que a Bíblia vai chamar a gente, né? E Ele instituiu o batismo. Ele disse: olha, quem crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá na grande comissão. Por quê? Porque a gente assume compromissos com o Senhor que nos tocou. Se você já foi tocado por Jesus e ainda não fez essas coisas, eu estou dizendo: olha, vai rápido, porque o Senhor está esperando isso de você. Segundo compromisso é com uma vida dedicada ao Senhor. E aqui está o sacrifício de louvor. Vai lá e oferece os sacrifícios da lei, que eram sacrifícios de louvor. A Bíblia vai ensinar para a gente que aqueles sacrifícios do Velho Testamento, eles não existem mais. Você não vai pegar um cordeirinho, não vai matar o cordeirinho, não vai levar lá no altar, não. A Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus que o nosso sacrifício de louvor é a nossa vida consagrada a Deus. É a nossa vida colocada no altar. Esse é o culto inteligente, é o culto racional, é o culto que se apresenta diante de Deus. E aí nós começamos a ser adoradores do Senhor, quer seja na nossa casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Nós somos as cartas abertas de Deus para o mundo, de que fomos tocados e que Jesus ainda toca pessoas hoje. Terceira coisa que ele vai falar aqui: em compromisso com a proclamação da glória de Deus. E aí, onde você estiver, quando você estiver, a tempo e fora de tempo, diz a Bíblia, você tem que ser um testemunho de que Deus está vivo, que Ele age, que é poderoso, e que aquilo que Ele fez na sua vida é só um sinal do que Ele pode fazer na vida de qualquer um que o busca e que o adora. E aí a gente vive a essência do que é ser cristão. Ser cristão não é carregar um crucifixo. Ser cristão não é fazer parte de uma agremiação religiosa. Ser cristão é um conjunto de coisas que nos levam a adorar a Deus e servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Às vezes a gente não dá valor para isso. Às vezes a gente simplesmente fica
imaginando um jeito confortável de acalmar a dor do nosso coração. E a gente se esquece, na verdade, que a melhor maneira de caminhar com Deus é deixando o Senhor caminhar conosco todos os dias. Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você: hoje Jesus quer tocar você. Hoje Jesus quer tocar você.